Lista 6, exercício 8. Um circuito receptor de um rádio pode ser representado pelo circuito abaixo. Nesse circuito, a fonte de voltagem alternada representa o sinal de um radiodifusora de ondas curtas entre 2,3 e 26 MHz e o capacitor variável CV, o botão de sintonia do rádio. Com base nesse circuito, responda as perguntas a seguir. Calcule o valor de CV para que o circuito ressoe em 10 MHz. Item B. Em um circuito real, todos os elementos que constituem apresentam uma resistência interna. Sabendo que a resistência interna total do circuito do lado vale 2 ohms, calcule a potência efetiva cedida pelo gerador quando sintonizado a uma frequência de 10 MHz. Bem, essa é pelo menos a ideia básica do que a gente chama de circuito tanque de rádio. O gerador de corrente alternada, que é exatamente esse aqui, é a antena que recebe o sinal de oscilação de todos os rádios. De tudo, na verdade, né? Todos os tipos de rádio entram na antena, televisão, rádio, qualquer coisa que tenha um campo elétrico vai fazer os elétrons do condutor oscilar. A ideia do circuito tanque é fazer com que ele amplie o sinal da rádio que você quer ouvir e abaixe o sinal dos outros, né? Fazendo com que os outros partes do circuito elimine o resto do sinal e só fique aquele que você quer ouvir. E isso acontece por ressonância. Na verdade, a frequência tem que ser igual à frequência natural de oscilação do circuito, que é a raiz de 1 sobre LC. Para você mudar a ressonância, você muda a capacitância. É o que fazia os rádios antigamente, os rádios valvulados, os primeiros rádios de transistor. A sintonia era feita por capacitor variável. Bem, como é que a gente calcula a capacitância para que ele ressoe em 10 MHz? A ideia de uma frequência em 10 MHz tem a frequência angular de oscilação. Aqui, na verdade, a frequência de ciclos. Você tem um ciclo, o número de ciclos por segundo, certo? Você multiplica por 2π e você associa o ciclo a um ângulo de 2π. Dessa forma, você tem 20π vezes 10 a 6 radianos por segundo, é a frequência de oscilação do nosso circuito. Bem, na ressonância, a frequência de ressonância, se eu quero que ele tenha ressonância nessa frequência, essa frequência tem que ser, no caso, igual a raiz de 1 sobre LC. Isso é, a capacitância tem que ser 1 sobre ômega ao quadrado vezes L. Calculando agora, usando a frequência que eu quero ter como ressonância e a indutância do circuito, certo? Que é colocada aqui no problema. Eu vou ter com um micro Henry, né? Tá aqui. E a gente vai ter um capacitor 0,25 nanofarads. O que significa isso? Se eu colocar um capacitor de 0,25 nanofarads e um indutor de 1 microhenry no circuito, eu faço com que as oscilações de 10 MHz tenham uma ampliação na sua corrente e as outras oscilações não tenham, certo? E pegando esse sinal eu consigo, com filtros depois, fazer com que eu consiga só ter o sinal com 10 MHz. Essa é a ideia do circuito tanque. Bem, e qual é a potência gasta no circuito, né? A potência gasta é a potência RMS, certo? Que é meio do produto da amplitude da FEM vezes a amplitude da corrente, que é a mesma coisa que a amplitude da FEM ao quadrado sobre R. É claro que aqui normalmente é sobre Z, né? Sobre impedância. Mas como a gente está numa situação de ressonância, então o nosso XL é igual a XC, então consequentemente a nossa impedância é igual a resistência. Dessa forma,
nós vamos ter meio de, no caso, a amplitude da fenha é 10 ao quadrado, dividido por 12, que é a resistência do circuito, mais os 2 ohms que ele falou que o resto do circuito tem. Então, é claro, é como se fosse duas resistências em série. A resistência do resto do circuito, a resistência interna, a resistência da bobina, tudo isso soma 2 ohms. Então, dessa forma, a resistência total é 12. E então a potência gasta por RMS no circuito por efeito Joule é 4,2 watts. Certo? É dessa forma que a gente tem a nossa potência no circuito. É isso.